E eu prefiro ter Satanás me caluniando do que ter Satanás dando tapinha nas minhas costas. Eu prefiro ter o diabo me perseguindo do que ter o diabo me bajulando. É preferível, sim. É preferível a igreja estar gemendo sob a perseguição do mundo, ataques de políticos, do que transformar o púlpito em palanque de comício, como fazem esses chiqueiros de porcos por aí. Essas denominações, essas lojas, essa que é a verdade. Aleluia! Recebendo em seus púlpitos, e para eles isso é um privilégio. Oh, que privilégio! O fulano de tal aqui na igreja, e lá no púlpito fazendo promessas, fumantes, adúlteros, alcoólatras, que só procuram igrejas nessas ocasiões. E o pastor comprometendo a igreja, votos à custa de tijolos, à custa disso, à custa daquilo outro. E eles recebendo oferta do mundo. Graças a Deus que a esposa ou a noiva de Jesus não aceita oferta de outro. Deus não é nenhum chifrudo para ter outro dando presentes para sua noiva. Ele não aceita isso. Aleluia! Glória a Deus por isso. Ele dá para nós. A igreja é sustentada com os dízimos e as ofertas, dízimos de lavadeiras de roupa, dízimos de homens de faces queimadas de trabalhar, pessoas que fazem voluntariamente. Aleluia! O diabo olhou com raiva, mostrou a sua língua para o profeta, aquela cobra monstruosa, e foi em direção ao profeta. Só que à medida que ela ia se aproximando, ela foi ficando lenta, porque havia uma força rechaçando aquela cobra. E ela foi ficando lenta, e até que não deu conta e parou e ficou tremendo. Oh, igreja! Se há uma coisa que o diabo respeita no crente, é o sinal, é a vida vivida. Você pensa que o diabo respeita pregação bonita, oração bonita, ou voz bonita para cantar? Tudo isso ele tem. Ele sabe pregar bonito, ele sabe orar, ele sabe cantar, ele sabe falar línguas. Ele até dá risada. Ele diz: você está aí gritando, você está aí pregando, você está aí orando, você vai me amedrontar com isso? Você namora comigo todo dia? Todo dia você passa uns momentos comigo, você tem prazer comigo? Eu te faço sorrir lá no serviço. Eu inspiro meus vasos lá para contar piadas sujas e você dá até gargalhada. E até conta também. Eu te seguro todo dia, você já está viciada numa novela de televisão. Amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Tiago 4, versículo 4. A noiva tem que ser fiel ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Você me amedrontar com a tua pregação, ou com isso, ou com aquilo outro, quando você namora comigo, quando eu saio na rua através de mulheres mal vestidas, você as cobiça. Mas quando há uma vida vivida, o diabo chega ali e esbarra. Ele sabe o pau que ele lenha. Quando ele chega em uma pessoa que tem sinceridade diante de Deus, mesmo que você tenha fraquezas, porque há aqueles erros que você não desejaria tê-los, e luta contra eles. Esses ficam escondidos no sangue do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Não, ela não conseguia chegar no irmão Branham. Isso me faz lembrar daquele endemoniado que também não conseguiu chegar no irmão Branham. Ele parou, ele suava frio, ele lutava, mas ele não conseguia. A polícia quis intervir, o profeta disse: não, isso é força espiritual. E força espiritual só se combate com outra força espiritual. Tem que ser a força de Deus. Os ministros até acharam que era uma imprudência de irmão Branham, porque aquele homem podia causar um escândalo ali no auditório.
quando ele não aceitou a intervenção da polícia. Mas o profeta estava seguro do que ele fazia. E ele aceitou o desafio para enfrentar aquele homem. A igreja ficou em grito e ele disse em uma voz baixa que foi ouvida somente pelas pessoas que ocupavam os primeiros bancos. Porque tem gente que pensa que expulsar demônios é através de gritos. Tonalidade de voz, aquela gritaria, aquele tipo de bagagem pentecostal. E pôr Bíblia na cabeça de endemoniado. Isso aí não expulsa. Demônio anda com Bíblia debaixo do braço. O diabo não tem medo da Bíblia, da letra, do papel. Gritaria, isso daí não expulsa demônio. E sim é autoridade, é a unção do Espírito. Você pode falar em voz baixa, o diabo sai. Aleluias. Às vezes até no silêncio você consegue isso. Em oração lá no teu quarto. Glória a Deus, aleluias. Apesar de que expulsar demônio na concepção dos pentecostais é só aquele tipo de demônio que convulsiona, né? Que grita, que cai, que derruba banco. Esses exorcistas por aí que em reunião que pessoas não caem, eles não ficam satisfeitos. E usam até de meios psicológicos para fazer isso. São artistas de púlpito. Usam de meios psicológicos para impressionar o povo, para dar lugares a convulsões, a histerismo, a gritos. E ficam ali dizendo que o diabo chegou e está mais para aquele lado, agora chegou mais do outro lado, está vestido de lampião. E vai descrevendo e vai dando arrepio nas pessoas, e de repente aquele grito histérico, principalmente nas mulheres que são emocionalmente mais fracas. Ali eles fazem aquele espetáculo diante do povo, põe a mão na cabeça, a pessoa quieta, pronto, expulsou o demônio. Tem tantos demônios acomodados. Demônio não vem somente através de convulsões, existem demônios acomodados, e que no entanto a mensagem de Deus os expulsa. Essa é uma das maneiras. Quando uma mulher vem socialmente vestida com uma roupa curta na igreja, ela está com demônio de adultério. Mas se ela se liberta daquilo e põe roupa como uma mulher, aquele demônio foi expulso. Aleluia! Pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Quando o profeta diz: Satanás, por que tu tens desafiado o servo de Deus? Em nome de Jesus Cristo tu cairás aos meus pés. E ele caiu. E uma onda de glória a Deus explodiu dentro da igreja. E nesta noite aqui pode acontecer demônios e enfermidades debaixo dos nossos pés. Mas quando aquela mamba, aquela monstruosa cobra viu que não podia pegar o profeta de Deus, ela olhou para o outro lado e viu um irmão que estava ao lado. E ela foi em direção àquele irmão. Quando ela foi em direção àquele irmão, o profeta levantou as suas duas mãos e disse: ó Deus, tenha misericórdia do meu irmão. Se ela o picar, será morte instantânea. Oh irmão, será que nós podemos fazer isso? Quando você vê o diabo se aproximando de um irmão, se andando com o irmão, você já derramou uma lágrima por ele? Às vezes o que muitos fazem é falar, é maldizer, é pegar uma pá e acabar de enterrá-lo. O profeta dizia: Deus, tenha misericórdia do meu irmão. Você pode agora pensar em uma pessoa que está afastando da palavra, que está fracassada, e você pedir: Deus, tenha misericórdia da minha irmã, tenha misericórdia do meu irmão. Jesus rogou por Pedro, ele avisou a Pedro, ele disse: Pedro, Satanás quer se andar contigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Ele rogou por Pedro, e apesar de ele negar o Senhor Jesus 3 vezes, mas a sua fé não desfaleceu, porque ele chorou amargamente, e no Pentecostes ele recebeu o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Deus, tenha misericórdia do meu irmão. Quando o profeta falou aquilo, a cobra desistiu e novamente olhou em direção ao profeta. Ela desistiu do irmão. Quando ela olhou em direção ao profeta, veio uma voz ao irmão Branham e disse: você tem o poder para amarrá-la ou qualquer coisa. Ou qualquer coisa. Foi quando o profeta disse: Senhor, o que devo eu fazer? E aquela voz disse: uma coisa você tem que fazer. Você precisa ser mais
sincero para fazer isso. Meu Deus, isso nos coloca com a cara no chão. Ministros que estão nesta plataforma, nós precisamos de mais sinceridade. Mais sinceridade, mais sinceridade. De mais sinceridade uns para com os outros. Nós precisamos mais disso. Irmãos, eu vou dizer uma coisa. A noiva de Cristo não se divide. Não há divisão na noiva. Pode haver divisão em grupos, mas a noiva mesmo não divide. Vocês sabem, nem Satanás não se divide. Porque se ele se dividir, o seu reino não subsiste. Jesus disse que Satanás não expulsa Satanás, porque o seu reino estaria dividido. O diabo não se divide. A noiva de Jesus não se divide. Não fica um puxando para lá, outro puxando para cá, não. Todos nós pegamos da mesma ponta da corda e puxamos Satanás para dentro da fogueira. Para dentro da fogueira. Aleluia! Glória a Deus por isso. Aleluia!